Olá, eu sou Luz Araújo, do Instituto Luz de Cura, e viemos aqui para mais uma aula do curso Caminho Cigano. Aqui nós estamos no módulo 3, a aula 5, falando sobre a numerologia das cartas. A numerologia, a carta número 1, é a carta do início, a carta do pioneirismo, a carta que tem a ver com o início de tudo, o início do universo, o início da situação, o início do ciclo. E tem ligação com o nosso eu superior e com a nossa matriz divina, Deus, tá? A carta número 2, ela fala sobre dualidade e polaridade, ela fala sobre sensibilidade e intuição, fala sobre recepção, fala sobre ouvir, acolher e esperar, fala sobre colaboração, sobre companheirismo, sobre união, sobre cooperação, tá? 1, você está sozinho, entre você e Deus. 2, você já está em dividir, fala sobre dividir com outra pessoa a situação, tá? Agora vamos para a carta número 3. Ela fala sobre comunicação, espiritualidade, alegria, otimismo, crescimento, expansão. Ela representa ideias. Quando a gente vai para o número 3, a gente saiu da união de estar em 2 e nós abrimos aqui para mais um. Abrimos para mais um entrar. Então, ela fala sobre dividir com outras pessoas. Abrir a situação, fala sobre comemorar, sobre expandir. No 3, você está começando a expandir. Quando a gente fala do número 3, vamos lembrar de um casal. Vamos fazer assim, ó. Eu era uma pessoa que me juntei com outra pessoa, então eu arrumei um companheirismo, uma união, e formei um filho que eu cresci. Então, o 3 é uma carta de expansão. Tá bom? Então, vamos lá. Número 4. O 4, ele fala sobre estrutura, tá? Eu era uma pessoa, vamos lá nesse método. Casei com outra pessoa, tive um filho, que eu comecei a expandir a minha família. E tive mais um colaborador que montou a estrutura da minha família. Tá? Então, o que acontece? É uma estrutura, fala sobre 4 pilares. Fala 2 é bom e 4 é o ideal. É como se estivesse fechando ali aquele pilar. Tudo, quando é dividido em 4, fica equilibrado. Então, ele se trata de uma estrutura, disciplina, responsabilidade, ordem divina aqui no plano da Terra. Fala sobre limites e proteção. Quando a gente lembra do número 4, a gente lembra que ele é um triângulozinho, né? Ele é uma estrutura que tem uma expansão, que é a perninha dele embaixo. Então, fazendo assim, vocês vão conseguir lembrar o que significa o número 4. O número 5. Aí ele começa a evolução através do sofrimento. Ele não fala sobre crescimento, ele fala sobre a evolução, porque ele começa os desafios. É aquilo que nos faz movimentar para o nosso crescimento. E muitas vezes esses desafios eles vêm com dor, com sofrimento. É onde ele começa a desequilibrar tudo, sair da estrutura do 4, que é o equilíbrio, né?
A gente vê que com uma estrutura que ela tem 4 pés, ela tem uma estrutura firme, forte, equilibrada. Se tiver uma 5, ela vai ficar capenga, não é? Então ela começa a desequilibrar tudo, sair tudo do eixo. Por quê? Porque ela pede uma necessidade de mais um para poder equilibrar, tá? Então, quando a gente está com essa energia do número 5, que é uma energia de movimento, de mudança, de desafio, está tudo destruturado, está tudo bagunçado, está tudo desequilibrado, porque é uma energia que pede mudança, pede esforço para a gente mudar. E muitas vezes vem em sofrimento. Aliás, eu acredito que todas, porque a evolução ela depende desse sofrimento, porque quando você está instável, parada, você não tem necessidade de movimento, você não tem necessidade de mudança. Então, precisa haver essa desorganização para que você tenha essa necessidade de querer sair daquele ciclo e mudar para o outro. Então, essa é a representação do número 5. Mas quando você está no 5, você está no caos, na desordem. Então, você sente a necessidade de mudar para o número 6. Que o número 6 é exatamente isso, é aquela harmonia, aquela organização que o 5 estava pedindo. Então, o número 6, ele representa essa harmonia, essa paz, que é esse sair do caos, esse alívio. Quando você está numa situação difícil, você sai dali. Então, você se sente aliviada, você se sente calma, você se sente equilibrada, se sente harmônica para a nova batalha, né? Para a nova vida. E aí a gente vem no número 7. O número 7, ele entra na introspecção, que é o momento de você parar e refletir sobre o número 5. Porque quando você está no vucu-vucu do número 5, você não tem tempo para respirar e para entender o que está acontecendo. Que aquilo ali foi um momento que é um momento que vai passar, é um momento que é para você mudar de nível. Você não vai entender isso. Quando você vai para a paz, que é o número 6, que você começa a respirar, que é o que significa o número 6, você começa a raciocinar por que você teve que passar pelo número 5. Mas para você parar e para raciocinar é aquele tempo de você entrar em contato com você mesmo e com a espiritualidade, com o mundo espiritual, com a sua intuição. É o que significa o número 7. É você estar com você mesmo. É um momento de reflexão, de você se entender o momento que você passou, o porquê. É o momento de você estar quietinho com você mesmo e com Deus, tá? Isso que representa o número 7, essa intuição, essa sabedoria, essa espiritualidade, essa introspecção. Porque quando você está naquele vucu-vucu do número 5 e você passa para o número 6, você só sente paz. Ufa, que alívio! Mas você ainda não raciocinou. Ali você começa a esfriar. É quando esfria a situação do 5, que você entra na paz, que você começa a sentir a necessidade espiritual, a necessidade de entender aquilo que aconteceu para você ir para o próximo passo, que é o número 8. Que você começa a estar na expansão, que você começa... O número 8 é o número do infinito, é o número do equilíbrio e da justiça, é o livro da manifestação, que ele é um ciclo que não acaba, mas diferente do ciclo do zero, né? Que você roda, roda, roda e não sai do lugar. Ele não, ele te leva para o além, né? Digamos assim, que é a sua conexão espiritual, e ele traz com significado, com estrutura para aquela situação do agora.
Então, quando você vem já mais equilibrada, você vem para a manifestação, é a hora da sua ação, do seu recomeço, do teu entendimento do que aconteceu na tua vida, e é a hora de prosseguir e de ficar mais forte. Então, é um número de autoridade, ele é um ciclo de repetição também, é um ciclo de transformação, regeneração. Ele é uma completude da sabedoria. Altruísmo e compaixão, humanidade, idealismo, iluminação espiritual. Quando a gente sai do 7, que é o contato com a gente mesmo, o nosso eu interior e com o nosso eu superior e com a matriz divina, a gente sai iluminada. Então, o número 8 é esse número de contemplação. É o número da transformação. O número 9. Gente, eu saí, eu entendi o que aconteceu comigo. Eu vim do caos, montei eu comecei, iniciei com o número 1. Vamos botar isso como se fosse um negócio pra gente entender. Ó. Eu iniciei com o número 1, iniciei sozinha, meu negócio, aí comecei a ter um sócio, aí botei um empregado, 2. Beleza, ficou estabelecido. Quando eu botei o 5º empregado, não dizendo que não pode botar não, mas como é um número ímpar, ele bagunçou a situação toda. Eu cheguei no caos. É o momento das dificuldades do meu negócio. Porque é o momento do crescimento, é o momento que eu tinha que parar para aprender alguma coisa, então virou uma bagunça. Aí eu entrei no número 6, que é o número de harmonia e paz. Saí do 5, fui para o 6, é o momento de respirar. Fui para o 7, um momento de reflexão. Tá? Vou entender o que está acontecendo, vou me ligar com a espiritualidade, vou me ligar comigo mesmo, entender o que está acontecendo. Entendi, fui para a iluminação. Agora eu sei por que eu passei por isso, o que aconteceu, e eu sei, agora eu entendi que eu estou num nível maior, eu estou entendida, então eu estou no número 8, com a energia do número 8. Então, a gente vai para o número 9. O que é o número 9? É o número do entendimento daquele ciclo, é o número que aquele ciclo está começando a se fechar, é o número da completude. Então, a minha missão aqui, eu entendi, estou iluminada, eu entendi qual é a minha missão aqui, e eu cheguei no número 9. E a gente vai para o número 10. Aqui não tem o número 10, né? Mas o número 10 é o número que chegou no limiar. Eu me completei. Porque o número 10 é o número 1 do início de um novo ciclo. Não é retroceder para trás, como o número 1, que é o início daquele de tudo. O número 10, a soma de... É o número 1, mas é o número 1 de um novo início, um novo ciclo. Por quê? Porque eu já passei pelo ciclo todo, de 1 a 9. Agora eu estou uma nova pessoa, renovada, e agora eu quero outras coisas para minha vida. Tá bom? E aqui tem um resumo rápido para vocês, significado rápido, que o número 1, início, ação, liderança. 2, parceria, união, dualidade. 3, crescimento e expansão e comunicação. O 4, estrutura, estabilidade e segurança. 5, mudança, conflitos e movimento. 6, amor, harmonia e responsabilidade, né? Que você está na fase de paz, começar a refletir as coisas. O 7, espiritualidade, intuição e introspecção. O 8, poder, justiça, equilíbrio material, que é o número a gente começa a manifestação. O 9 é a finalização da conclusão, desapego, porque o 10 é o início de um novo ciclo, tá? Bem, gente, terminamos a aula 5 de hoje do módulo 3 e esperamos você na próxima aula. O exercício de hoje é fazendo uma tabela de 1 a
10 e colocar o significado de cada número, para que vocês não esqueçam. Pode colocar o significado simplificado e pode lembrar desse raciocínio que a gente teve aqui na aula, para que vocês possam fazer essa tabela, tá bom? Beijo de luz no coração de vocês, até a próxima.